Bora resolver uma questão da Federal de São Carlos, probabilidade, bem bacana. Vou ler o enunciado, resolvemos juntos em seguida. A tabela indica as apostas feitas por 5 amigos em relação ao resultado decorrente do lançamento de um dado, cuja planificação está indicada na figura. Se trocarmos o conectivo OU pelo conectivo E, na aposta de cada um, o jogador que terá maior redução nas suas chances de acertar o resultado em decorrência dessa troca será... Segue aí então a lista com as 5 alternativas para você escolher quem é que vai ter maior redução. Está aqui a planificação, veja, é um dado normal de 6 faces, numerado de 1 a 6, com um detalhe, né? Ele tem 4 faces brancas e 2 faces pretas, tá bom? E aí, na hora de apostar, eles criaram lá um jogo, por exemplo, você pode apostar face preta, pronto. Então, independente de dar 4 ou 1, face preta, a pessoa ganhou. Essa é a proposta, ok? Eu fiz aqui uma reprodução, para a gente se entender. Deixa eu só marcar os valores, né? Esse aqui é o 5, tá? Esse branquinho aqui. Esse aqui é o 6, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 2, tá? O 1 e o 4 acho que dá para ver bem. Ok? Muito bem. Vamos entender a coisa como é que funciona, né? Em primeira instância, foi colocado aqui para a gente que a Ana apostou em branco ou par, né? E se você observar na tabela, todos os conectivos aqui usados na primeira vez foram ou. Muito bem. Então, quando você fala de eventos, você está falando de conjuntos. Quando você fala de um conjunto ou do outro, você está pensando na união de conjuntos, né? Então, quando você pensa, qual é a probabilidade da Ana ganhar se ela apostou em branco ou par? É que se, por exemplo, sair o número 5, que não é par, ela ganha. Por quê? Porque é branco e ela apostou em branco ou par. Se der branco ou par. Você entendeu? Legal? Vamos transformar isso em conjuntos aqui, com números? Talvez fique mais fácil para a gente entender. Olha só, o conjunto dos brancos seria o que aqui? Fundo branco. O 2, o 3, o 5 e o 6. Eu vou anotar o 2, o 3, o 5 e o 6. Então veja que eu tenho aqui 4 chances, ela tem 4 chances de ganhar se der branco. Perfeito? Legal. E ela também apostou no par. Então quais são os números pares? Vamos fazer aqui o conjunto dos números pares. Os números pares são o 2, o 4, mas o 4 é fundo preto, não tem importância, eu estou falando dos números pares. 2, 4 e 6, perfeito? Esses são os números pares. Então, com o número par, ela tem 3 chances de ganhar. Quantas chances ela tem, então, de ganhar, você acha? Se tem 4 aqui com 3 aqui, 7 chances em 6? Impossível, isso está dando mais que 100%, tem algo errado? O que está errado? Lembra, quando você faz a união de conjuntos, você tem que tomar cuidado com os elementos da intersecção. O que é intersecção, professor? Intersecção são os elementos comuns. Observa que o 2... aparece no conjunto de fundo branco e no conjunto dos pares. O 6 também aparece no conjunto de fundo branco e também aparece no conjunto dos pares, né? Então, o conjunto intersecção de branco com pares seria 2 e o 6. E com isso você acabou contando ele 2 vezes quando você fez a união. Tem que tomar cuidado com isso. Qual é a união desses conjuntos? Ou seja, quando eu falo de brancos, união pares, ou seja, branco ou par, né? Ou par, eu vou escrever o número 2, é a união dos 2, mas eu vou escrever ele uma vez só, tá? Então tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 e tem 6, que eu também vou escrever uma vez só, tá certo? Apesar de aparecer aqui 2 vezes, né? Então, observa que a união dos conjuntos tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá legal? Então a chance dela ganhar, a probabilidade é o número de casos favoráveis, são 5 casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis são 6. Então, eu posso dizer que ela tem a probabilidade de 5/6, a Ana. Você entendeu? Ok? Então, por exemplo, mas deu 3, 3 não é par, mas tem fundo branco, então ela ganhou. E assim vai. Tranquilo? Óbvio, eu não vou fazer todo esse trabalho aqui para cada um deles, eu só queria que você entendesse e percebesse aqui, né, relembrasse.
intersecção, né, de conjuntos e união de conjuntos. Lembrou? Legal. E, claro, a probabilidade trabalha com a quantidade de elementos dos conjuntos. A probabilidade é uma razão, né, entre o número de elementos dos casos favoráveis dividido pelo número dos casos possíveis, que é o tal espaço amostral, né? Então, observa que o espaço amostral aqui é esse que foi planificado. Ele tem 6 resultados, por isso o denominador aqui foi 6. Ok. Bom, feito isso, agora vamos pensar no exercício, né? Qual é a estratégia que eu vou? Ele quer que você analise o seguinte. Aqui, a probabilidade que você calculou de 5/6 é para essa jogada, branco ou par. Se você trocar esse ou para E, o que vai acontecer, né? Se você puser um E aqui. Você entendeu? Se você puser um E em todo mundo, quando você faz a intersecção, você reduz as chances. Qual é a intersecção desses dois conjuntos? Só 2 e o 6 que servem, né? Então, quando você fala que tem que atender aos dois, né, às duas condições, você reduz a chance. E com isso, cada um perde um pouquinho. Quem é que teve a maior perda? Essa é a pergunta. A estratégia que eu vou propor é a seguinte. Eu vou calcular a probabilidade com ou para todo mundo, depois eu vou calcular com E para todo mundo e vou fazer 2 tabelas. Por exemplo, da Ana. Branco e par. Branco e par tem o 2 e o 6. Só que eu vou olhar agora no dado, né? Eu vejo aqui, olha, fundo branco e par. Tem o 2 e o 6. Esse não é, esse não é. Então eu tenho 2 chances em 6. 2 em 6. Entendeu? Ok. Vamos organizar essa tabela? Eu vou fazer aqui a probabilidade para ou, tá? E aqui a probabilidade para E, tá bom? Vou esticar. Vamos esticar isso aqui. Vamos esticar essas linhas e vamos aumentar a nossa tabela, porque aí a gente pode fazer uma análise comparativa mais bem feitinha. Você entendeu o que eu estou fazendo? Olha aí, ó. Tá aí. Perfeito? Muito bem. Então vamos resolver aqui para ou, para todo mundo. Vamos lá. Bruna, branco ou 5. Então ela ganha com qualquer branco ou com 5, mas o 5 já é branco. Então ela tem 1, 2, 3, 4 possibilidades em 6. Tá bom? Entendeu? Se não entendeu, volta a assistir isso aqui de novo. E aí você consegue fazer mais rápido, tá bom? O Carlos, preto ou menor que 2. Então ele ganha com qualquer um desses dois ou menor que 2. Aqui já contei, tá vendo? 1. Então 2, não tem nenhum menor que 2, né, nos brancos. Então só 2 possibilidades, que é o fundo preto. 2 em 6. Muito bem, o Diego. Fundo preto ou maior que 2? Fundo preto ou maior que 2? O 2 não é maior que 2, tá? Esse é. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 em 6. 5/6. A Érica, fundo branco ou menor que 4? Todos os brancos servem, menor que 4 mais 1. Então 1, 2, 3, 4, 5. 5/6 também. Tá legal? O que o exercício pede agora? Que você troque todos esses ous por esse, certo? Recalcule as probabilidades e veja quem é que perdeu mais, tá bom? Vamos lá então. Bruna, fundo branco e 5. Tem só uma possibilidade de atender ao fundo branco e ser igual a 5. Então é 1 em 6. Fundo branco e 5. 1/6. Carlos, fundo preto e menor que 2. Fundo preto e menor que 2. Só tem um 1. Ah, mas o 4 é fundo preto. Sim, mas é E menor que 2. Então tem que ser um 1zinho aqui. É uma possibilidade em 6. Tá? Ó, tá vendo aqui? No caso, a Bruna perdeu muito mais do que o Carlos. Apesar de ficar iguais aqui no final, ela perdeu, né? Ela perdeu de 4, ela foi para 1. Enquanto que o Carlos de 2 foi para 1. Então a Bruna perdeu mais com a troca, percebeu? O Diego, fundo preto e maior que 2. Preto e maior que 2 só tem uma possibilidade, que é o 4 preto. Então, 1/6. Também perdeu muito. E a Érica, fundo branco e menor que 4. Eu só tenho esses dois, né? Então, fundo branco e menor que 4, só tenho o 2 e o 3. São 2 possibilidades em 6. Ok. Legal, vamos às perdas, né? Olha só, de 5/6 caiu para 2/6. Quanto que perdeu? Gente, denominador é igual, foi para
Perdeu 3 pontos ali. Agora, aqui a Bruna, de 4 para 1 também perdeu 3 pontos. 2 para 1, 1 ponto. 5 para 1, 4 pontos em 6. Acho que achamos. 5 para 2, 3 pontos em 6. Já deu para ver, né? Quem é que perdeu mais que todo mundo aqui, gente? Foi esse cara aqui, ó. O Diego, né? Ele perdeu. Ele foi de 5 cestos para 1 cesto. Perdeu 4 cestos. Então, Diego, letra D de Diego, a alternativa correta, ok? Espero que você tenha compreendido e tenha gostado. Se gostou, por favor, lembre de deixar o seu like. É muito importante porque é através da quantidade de likes, aí é um dos itens que o YouTube faz a seleção de quem vai aparecer na pesquisa, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.